E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O que eu quero comentar agora é a respeito da situação atual lá na Síria e, em consequência, no restante do Oriente Médio. Existe uma situação dentro da Síria. A Síria teve, desde 2011, uma guerra insuflada por influências estrangeiras. A Síria estava muito equilibrada, um país que ia razoavelmente bem equilibrada. Os Estados Unidos despejaram recursos e armas para grupos rebeldes se levantarem contra o governo e desestabilizarem o governo. Bom, outros grupos se levantaram, Al-Qaeda, Estado Islâmico. Ao todo foram cerca de 12 grupos rebeldes que não se entendiam entre si para lutarem contra o governo. Esses grupos se estabeleceram e a guerra matou muita gente. No decorrer dela, alguns grupos desapareceram, acabaram, saíram. Hoje são relativamente poucos grupos que estão lá. Me parece que 2 ou 3 apenas, com uma pequena atuação em pequenas áreas do país. Há poucos dias o mundo ficou apavorado com os ataques químicos, com armas químicas fabricadas na Rússia, que a Síria usou para atacar os habitantes de uma região da periferia de Damasco, a capital da Síria, chamada Guta, ou a pronúncia deles é Ruta Oriental. Essa região chamada de Guta Oriental concentrava, é uma região muito agrícola, muito bonita e até relativamente pacífica, mas foi dominada por grupos rebeldes que controlaram essa região até há poucos dias atrás. Cerca de 400 mil habitantes moravam ali, plantavam, viviam relativamente bem. O grupo rebelde tomou, eles continuaram, mas aí o governo da Síria, com o apoio da Rússia, começou a bombardear as regiões da Guta Oriental, uma periferia da capital, Damasco. E bombardearam, jogaram armas químicas, uma grande parte da população fugiu. Muitos morreram, muitos fugiram e os Estados Unidos resolveram protestar e, de fato, fizeram isto. Mandaram mísseis, 105 mísseis Tomahawk, e enganaram a Rússia, digamos assim. Mandaram aqueles mísseis e destruíram em 3 regiões bem definidas. Hoje a guerra é assim, os mísseis certeiros vão e atingem a região que eles querem atingir. E isso pode ser constatado pelo Google, a imagem de satélite que verificou a destruição somente daquelas regiões que os Estados Unidos alegavam ser as fábricas e depósitos dessas armas químicas. Só que ninguém, digamos assim, uma inspeção internacional não conseguiu ir lá e não verificou, não se confirmou armas químicas. Os Estados Unidos agiram com apoio da França e destruíram essas regiões. Bem, e a notícia no mundo parou por aí, mas acontece que o tempo não parou. A Rússia continuou, o governo da Síria continuou. E então ontem foi anunciada a retirada do Estado Islâmico de uma outra região da capital Damasco, consolidando assim o governo da Síria, todo o poder naquela região. Com o Estado Islâmico, eles fizeram um acordo. Os últimos combatentes saíram 1.600.
em 52 ônibus. Fretaram o governo da Síria 52 ônibus para levar aqueles 1.600 combatentes do Estado Islâmico para uma outra região, mais ao norte, próximo lá do Iraque. E eles, então, aqueles combatentes, fizeram um acordo para sair dali. Então, com isto, o governo da Síria, com a Rússia, limpou toda a área de qualquer oposição. Eles agora dominam. Quem vai a Damasco tem a impressão que a cidade está totalmente normalizada, a cidade toda funcionando bem. Um ou outro local que foi destruído por bombardeios já está consertado e a cidade toda de Damasco funciona muito bem. A Rússia apoia a Síria para que a Síria controle todo o seu território. E já falta pouco, falta uma pequena parte, muito pequena parte do território da Síria para ser controlado pelo seu governo e pela Rússia. O governo da Síria hoje é controlado pela Rússia. Tem uma pequena parte lá no norte, junto da Turquia, que é a região dos curdos, que a Síria não se interessa muito por aquela região. Tem outra parte próximo do Iraque, onde os remanescentes do Estado Islâmico estão ali. Também a Síria não está muito interessada naquilo. A Síria está bastante interessada em consolidar o poder sobre a maior parte do seu território. E a Rússia está interessada em instalar bases militares na Síria. A Rússia faz uma ponte com o Irã. O Irã é um país muito forte, poderoso, porque tem dinheiro do petróleo, tem muitas armas e tem ódio a Israel. E a Rússia quer usar o Irã para enfraquecer Israel, mas a Rússia não quer ir contra Israel. Procure entender isto. Síria hoje não representa nada. Quem manda na Síria é a Rússia. A Rússia quer o Irã provocando Israel, mas a Rússia não quer ir direto agora contra Israel. Mas ela vai ser obrigada. Por quê? Porque é o Gog e Magog da Bíblia que vai se cumprir brevemente. A Rússia invadindo Israel. Hoje a Rússia está a 10 quilômetros com suas armas, instalações militares, a 10 quilômetros da fronteira com Israel. 10 quilômetros é nada, é pertinho. A Rússia está a 10 quilômetros da fronteira com Israel, se preparando para o Gog e Magog. Mas isso precisa ser precedido de uma preparação. Aí acontece uma outra coisa. O Irã, que influencia o Hezbollah e o Hamas, dois grupos terroristas que atuam no norte e no sul de Israel, o Irã financia esses grupos e dá armas para esses grupos, também estimulou esse confronto na faixa de Gaza, os palestinos querendo invadir Israel. O pretexto foi a embaixada dos Estados Unidos se mudar para Jerusalém. Mas isso era o pretexto. Na verdade, eles queriam um pretexto. E o que eles queriam era empurrar a população para que muitos morressem. Israel, não tendo outro jeito, matou. Imagine, um país vê a sua fronteira ser invadida por outros, não vai deixar. Os soldados vão agir. Foi o que aconteceu. Mataram aí 60 e tantos. Parece que a coisa já se estabilizou, mas era o suficiente que o Irã queria para fazer desses mortos mártires e mobilizar a opinião pública contra Israel. E nessa guerra de opinião pública, Israel perdeu de novo. A maior parte do mundo ficou contra Israel. Israel está perdendo a batalha diplomática. Israel está perdendo a batalha pela opinião pública no mundo. Apesar do
mandatário lá, o primeiro-ministro Netanyahu, ser muito falante, muito convincente, e ele está continuamente falando, mas o mundo está se voltando contra Israel com pena dos palestinos que estão na faixa de Gaza. Nesse confronto, os palestinos ficaram sem petróleo, ficaram sem suprimento de alimentos, e isso faz com que muita gente passe fome. Eles querem isso mesmo, para despertar a pena da opinião pública. No mundo todo, a maior parte da população está com pena dos palestinos que estão sendo sufocados pelos israelenses. É assim que a opinião pública está vendo. Agora, a Turquia entra em cena. A Turquia está mais longe de Israel. A Turquia está ao norte da Síria. Entre a Turquia e Israel está a Síria. E o Erdogan, que é o amigo do Lula, o presidente lá da Turquia, tem sonhos hegemônicos. Ele quer ser líder do movimento árabe, e ele criou uma organização chamada OCI, que reúne 57 países muçulmanos. E ele convocou uma reunião de emergência para ver o que eles podem fazer em prol dos palestinos e contra Israel. Eles resolveram que cada país vai ajudar para mandar uma força militar para defender os palestinos. Bom, existem várias complicações nisso. Essa força militar precisa chegar aos palestinos. Israel controla o mar dos palestinos. Os palestinos não podem mandar navios, receber navios, porque Israel não deixa. Tudo tem que passar por Israel. Israel controla, porque a Palestina é uma pequena faixa dos filisteus ali no meio do país de Israel. E Israel não pode deixar navios de guerra entrarem ali, seria o caos. Israel controla o mar para que navios não cheguem até a Palestina. Por outro lado, Israel também controla o ar. Aviões não podem chegar na Palestina, não. A única passagem da Palestina é através do Egito. O Egito no Monte Sinai, a península do Sinai, é que tem a passagem para alimentar os palestinos. E para que armas e forças militares cheguem lá na Palestina para defenderem, entre aspas, os palestinos, o Egito tem que permitir. Israel não vai permitir mesmo. O Egito teria que permitir. Mas o Egito procura uma situação de paz com Israel. É importante isso, por causa da economia. O Egito recebe muitos turistas, em geral. A maioria dos turistas que vão a Israel vão ao Egito também. Então o Egito não quer ter guerra contra Israel porque vai perder o turismo. E eles precisam de um ambiente de paz com Israel. O Egito, em princípio, não deve deixar essas forças militares passarem para a Palestina. Bom, é uma situação complicada. Israel vai trabalhando tudo isto. Israel andou atacando nesse último mês em 50 ataques e, de certa forma, continua ainda 50 ataques dentro do território da Síria, somente sobre instalações do Irã. E parece que conseguiu praticamente acabar com as instalações do Irã dentro da Síria. Mas o Irã não vai parar. E a Rússia, devagarzinho, vai facilitar a volta do Irã. Israel está monitorando tudo isso, a situação está se complicando, mas diplomaticamente a Turquia agora quer liderar o movimento árabe, movimento muçulmano, está aproveitando para fazer moções na ONU e protestos de várias maneiras e reunir e unir os países muçulmanos. A Turquia está atiçando o ódio contra
Israel. Esta é a situação atual e eles estão avançando. A Rússia levou uma surra agora há pouco em termos de equipamento militar. Os ataques de Israel e de... Israel não atacou a Rússia. Israel atacou as instalações do Irã dentro da Síria. Mas os Estados Unidos atacaram a Rússia. Atacaram aquelas localidades onde a Rússia está instalada. A Rússia levou armas modernas para lá, estações de radar, mísseis, antimísseis, mas eles foram vencidos. Os Estados Unidos conseguiram vencer completamente a Rússia neste último mês ali na Síria. A Rússia não se dá por vencida, vai trazer armamentos mais modernos, mais sofisticados, vai ampliar o controle sobre a Síria, vai aumentar suas instalações militares ali, inclusive subterrâneas, para não sofrer bombardeio terrestre. A Rússia vai consolidar suas posições, vai aumentar sua presença na Síria. E isto é a preparação para o Gog e Magog. As coisas estão evoluindo sempre na direção do cumprimento das profecias bíblicas. Deus diz em Ezequiel 38, no fim dos tempos, quando Israel habitar seguramente, eu vou te trazer, ó Gog, a Rússia, eu vou te trazer contra a minha terra de Israel. Hoje, a profecia está sendo cumprida. A Rússia já veio e para ficar. A Rússia está estabelecida e aumentando a sua presença na Síria, já está a 10 quilômetros da fronteira contra Israel. Agora é o tempo passar a crescer a presença militar ali, a Síria está se fortalecendo, dominando, já controlando todo o seu território. Os Estados Unidos foram derrotados nesse grupo rebelde da Guta Oriental. Era um grupo financiado e armado pelos Estados Unidos, que estavam fazendo isso escondidamente, por trás dos bastidores. Os Estados Unidos não queriam aparecer e foram derrotados, porque esse grupo foi eliminado, mataram, os outros foram embora e alguns devem ter se convertido em cidadãos comuns e aceitaram o jugo da Síria de novo. Os Estados Unidos foram derrotados em Guta Oriental e a Síria com a Rússia dominam já praticamente o território. Daqui por diante vai aumentar a consolidação do poder da Síria e da Rússia sobre aquele território e a Rússia vai aumentar a presença militar ali. É a preparação para o Gog e Magog. E então, só concluindo, a lógica é a seguinte: a Rússia está vencendo no campo ali da Síria, está consolidando o poder sobre o território da Síria. A tecnologia russa foi vencida, mas a Rússia não quer se entregar, então vai trazer armas mais modernas, porque não conseguiu com poucas armas vencer, então ela vai trazer mais armas, isto é, o anzol de Deus citado lá em Ezequiel 38, puxando a Rússia às circunstâncias. Deus dirigindo as circunstâncias vão fazer com que a Rússia seja obrigada a entrar mais e mais na Síria para cercar Israel para o ataque final do Gog e Magog. Final porque a Rússia vai ser destruída ali. O Gog e Magog já está muito perto e o arrebatamento mais perto ainda.